Vereador Badeco deixa a prisão após um mês detido na penitenciária de Florianópolis. Mais rica do estado, Itajaí ultrapassa Joinville e tem o maior PIB de Santa Catarina. Planejamento financeiro, saiba como começar 2015 com as contas no azul. O ideal é quitar essas dívidas, né? Fugir do juro do cheque especial do cartão de crédito, que varia aí entre 5% e 15%. Vacinação contra a polio e o sarampo, campanha termina hoje em todo o estado. 46% das cidades catarinenses ainda precisam imunizar as crianças contra o sarampo e 44% contra a paralisia infantil. Sexta-feira, dia de Agenda NR com as opções para o final de semana. Em Balneário Camboriú, histórias de cegos e seus cães-guia inspiraram uma jovem escritora a publicar um livro. A ideia surgiu da curiosidade, em entender um pouquinho por que hoje no Brasil nós temos tantos deficientes visuais e tão poucos cães-guias formados. Não saia daí que Notícias da Redação está só começando. Olá, boa tarde. Um levantamento divulgado pelo IBGE mostra que Itajaí é a cidade com o maior PIB de Santa Catarina. Joinville, que era a maior economia, aparece na segunda colocação. Itajaí não é a capital do estado. Não tem a maior população. Também não é o maior município. Mesmo assim, a cidade passa a ter oficialmente, a partir de hoje, a maior economia de Santa Catarina. A atividade portuária e a indústria diversificada contribuíram para que o município ultrapassasse Joinville, que até então ostentava o maior PIB do estado. Junto também, não há que deixar de fora, foi os eventos internacionais que nós realizamos e que despertou, não só aqui no Brasil, mas fora dele, o interesse de empresas multinacionais se instalarem em Itajaí. Os dados divulgados pelo IBGE dizem respeito a 2012. Naquele ano, o Produto Interno Bruto de Itajaí foi de 19,7 milhões, que deu à cidade o primeiro lugar no estado e o 29º no Brasil. Joinville aparece em segundo lugar no ranking catarinense e 31º no nacional, com um PIB de 18,2 milhões de reais. Florianópolis teve o terceiro maior Produto Interno Bruto de Santa Catarina, com 12,6 milhões. Embora Itajaí tenha alcançado esta marca histórica, alguns investimentos precisam ser feitos para que a economia da cidade continue crescendo. No setor de infraestrutura, por exemplo, a finalização da via portuária e a bacia de evolução são as obras mais esperadas pelos empresários. A questão de acesso aquaviário aliado a um pacote de investimentos agressivo no Porto de Itajaí e tendo a IPM como grande parte dessa situação, com certeza a gente conseguiria incrementar ainda mais os volumes movimentados por Itajaí. E com o fim do ano chegando, muita gente já começa a pensar em 2015. E a principal preocupação é com a situação financeira. A cada virada de ano é comum as pessoas fazerem uma lista de pedidos para os próximos 365 dias. E na maioria dos desejos está ele, o dinheiro. Mas como pedir é mais fácil do que planejar, mesmo quando o dinheiro vem, são poucas as pessoas que conseguem economizar no fim do mês. Eu pouco, gasto menos em festa. Às vezes. Nem sempre. Não. Mas nem todo mundo consegue salvar parte do salário todo mês. Por isso, nós fomos conversar com um especialista que deu dicas valiosas de como economizar mês a mês. Normalmente, o que a gente tem que tentar fazer? Tirar os supérfluos, Tentar reduzir aquela despesa que não é corriqueira. Eventualmente é bom ter lazer, mas evitar gastar menos, reduzir supermercado, por exemplo, conta de água, luz. Sempre tentar evitar o desperdício, consequentemente ter as despesas menores. Além de economizar, é preciso planejar o futuro. Afinal de contas, você precisa ter uma motivação para salvar parte do salário e não cair na tentação das compras. Aliás, por falar em tentação, o 13º é a prova viva disso. Poucos guardam parte dele. Você usa o 13º para pagar parte dessa dívida ou para comprar presentes agora no fim de ano? Acho que compro presentes, A gente sempre acaba comprando sempre com aquela dívida. Vou aproveitar um pouco do 13º e
diminuir as dívidas. De acordo com o especialista, o 13º precisa ser usado para sanar dívidas e, se possível, reforçar as economias. O ideal é quitar essas dívidas, né? Fugir do juro do cheque especial do cartão de crédito, que varia aí entre 5% e 15%. Se você colocar um dinheiro na poupança, você vai ter aí em torno de 0,6% ao mês. Se você ficar devendo cheque especial ou estiver devendo o cartão de crédito, você vai pagar de 5 a 15. Então, quer dizer que dívida é bom não ter. O vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco e outras 5 pessoas envolvidas na Operação Ave de Rapina tiveram a prisão preventiva revogada ontem. Depois de 29 dias preso, o vereador deixou o complexo penitenciário da Agronômica na noite de ontem. A medida foi tomada com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que solicitava que as prisões preventivas fossem convertidas em medidas cautelares. O pedido foi acatado pela Justiça Estadual. Os nomes dos outros 5 que também tiveram a prisão revogada não foram divulgados. E um princípio de incêndio foi registrado esta manhã no shopping Itaguaçu, em São José, na Grande Florianópolis. O local chegou a ser evacuado, mas ninguém ficou ferido. O incêndio teve início em um dos restaurantes do térreo. As chamas atingiram o teto e ficaram concentradas em um dos dutos. Por conta da gordura, o fogo se alastrou dentro da tubulação, gerando grande quantidade de fumaça. O incêndio, que teve início por volta das 11 horas da manhã, foi controlado cerca de meia hora depois. E depois do intervalo, vacinação contra pólio e sarampo termina hoje em todo o estado. 46% das cidades catarinenses ainda precisam imunizar as crianças contra o sarampo e 44% contra a paralisia infantil. E tem ainda a operação da Polícia Rodoviária Federal para as festas de fim de ano. Nós voltamos já já. Agora 1h16, estamos de volta com notícias da redação e vamos ver como está o trânsito aqui na capital neste momento. Você vê aí imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha e continente. Trânsito bastante intenso na ponte Colombo Salles, que dá acesso à região continental e via expressa. Já na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central, o trânsito também flui com intensidade neste momento. 28 graus em Florianópolis. E a Polícia Rodoviária Federal começa hoje a Operação Rodovida 2014-2015, que é a maior ação do ano de combate à violência no trânsito. Até o dia 31 de janeiro de 2015, quando o movimento é mais intenso nas rodovias, a PRF reforça as ações de fiscalização, principalmente quanto à embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. Com isso, a Operação Integrada Rodovida busca reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. E os motoristas que trafegam nas rodovias de Santa Catarina devem ter ainda mais cautela. Segundo o levantamento da PRF, 10 dos 100 trechos federais mais perigosos do país atravessam o nosso estado. Termina hoje a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite em todo o país. Em Santa Catarina, quase metade dos municípios não bateram a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começou no dia 8 de novembro e deveria seguir até o último dia 22. Mas com a baixa adesão, a data final foi prorrogada por mais 20 dias e hoje termina o prazo. Os pais de Gabriel, que tem 10 meses, compareceram a tempo a um posto de vacinação. Baseado nos avisos da Secretaria da Saúde, eu vi que estava em fase final de vacinação, né? E aí nós viemos aqui. No caso do sarampo, a dose da tríplice viral é aplicada em crianças de 1 ano a 5 anos incompletos. Já contra a paralisia infantil, as gotinhas são dadas aos pequenos a partir dos 6 meses. As crianças, a partir dos 6 meses, é que elas fazem a vacina com vírus vivo. Por isso, a campanha contra a paralisia infantil inicia com 6 meses e até as crianças menores de 5 anos, com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já o sarampo, o sistema imunológico da criança não responde nas crianças menores de 1 aninho de idade. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de que 95% da população nessa faixa etária fosse vacinada. Em 35 dias de campanha, quase a metade dos municípios de Santa Catarina não atingiu a meta. 46% das cidades catarinenses ainda precisam imunizar as crianças contra o sarampo e 44% contra a paralisia infantil. Os postos de vacinação ficam abertos até às 5 da tarde.
É importante ter em mãos a carteirinha de vacina. Nós não devemos deixar de dar este presente de Natal para as nossas crianças e deixá-las protegidas. E na Serra Catarinense, um engenheiro resolveu apostar na hidroponia, técnica de cultivo de plantas sem solo, para oferecer uma alimentação mais saudável na região. Por ser cultivado fora da terra, as hortaliças não necessitam de agrotóxicos e não correm o risco de serem contaminadas por micro-organismos. A ideia surgiu a partir da vontade do engenheiro florestal Gustavo de abrir o próprio negócio. E para lançar uma ideia inovadora no mercado, realizou várias pesquisas e assim descobriu a hidroponia, um modelo novo e sustentável de cultivar hortaliças, folhosas e temperos verdes. Eu encontrei na hidroponia uma forma de atender esse meu sonho, né? E poder tentar um produto mais, uma qualidade diferenciada. Todo o processo ocorre dentro desta estufa. O diferencial é que as plantas são cultivadas sem solo. A semente é plantada sobre uma espuma chamada de fenólica, aquela utilizada em floriculturas. Depois passa por um processo de maturação, até ir para esses canos, onde recebe um cuidado todo especial. A hidroponia nada mais é do que o cultivo da planta na água, que você usa água e fertilizantes. Esses fertilizantes à base de nitrogênio, potássio, magnésio, micronutrientes, ferro. Então nós fazemos uma solução, preparamos uma solução que a planta, todos os nutrientes que a planta precisa para crescer, né? Além do sol, da água. Com esses nutrientes ela assimila, ela cresce e dá uma planta mais saudável. São cultivadas aqui 8 variedades de alface, além de rúcula, radite, agrião, salsa e cebolinha verde. E para que as hortaliças e os temperos cheguem a esse resultado, é utilizado apenas a técnica da hidroponia. Ao todo, são cerca de 1.000 pés cultivados com essa tecnologia. Gustavo é um dos poucos na região a apostar nesta técnica. Daqui, as hortaliças e temperos são comercializados para restaurantes, pizzarias e hamburguerias. Com apenas 3 meses de trabalho, ele já conseguiu conquistar os clientes mais exigentes, que sentiram no corpo o resultado de consumir produtos cultivados sem solo. Além de que a planta ela não tem contato com a terra, né? Não tem dejetos animais, nós não utilizamos nenhum tipo de fungicidas no cultivo das mudas, nenhum tipo de inseticida, então não tem nenhum produto químico, agrotóxico utilizado dentro da estufa. A única coisa que nós utilizamos seria o adubo mesmo, que é os nutrientes químicos, né? E a seguir tem a Agenda NR com as opções para o final de semana. Em Balneário Camboriú, histórias de cegos e seus cães-guia inspiraram uma jovem escritora a publicar um livro. A ideia surgiu da curiosidade, né, e entender um pouquinho por que hoje no Brasil nós temos tantos deficientes visuais e tão poucos cães-guias formados. O Notícias da Redação volta já já. Em algumas cidades do estado, choveu bastante ontem à tarde e à noite. Em Joinville foram registrados vários pontos de alagamento. O mesmo aconteceu em Tubarão. Diversas ruas do bairro Ferroviário ficaram alagadas. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 80 milímetros em 4 horas. Considerando o período do ano, o volume equivale a um mês inteiro. Devido à grande quantidade de água, os resíduos de carvão que se espalharam pelos rios da região após um vazamento em uma carbonífera de Lauro Miller podem ter sido levados até o rio Tubarão. A presença do poluente está sendo monitorada e, por enquanto, não está previsto o interrompimento da captação de água. E a sexta-feira é de nebulosidade e tempo instável em todo o estado. Uma massa de ar quente e úmido que está sobre Santa Catarina deixa o ar abafado e pode ocasionar chuva em todas as regiões. E no final de semana, a condição é bem parecida. Confira no mapa. Na Serra, o sábado terá chuva no início e no final do dia, com máxima de 26 graus. No Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e na região norte, dia de sol e nuvens, com chance de chuva pela manhã e à noite. Máximas entre 29 e 31 graus. No oeste, os termômetros marcam até 30 graus e o sábado amanhece com sol, mas deve ter pancadas de chuva a partir da tarde. Na região sul, possibilidade de chuva no início e no fim do dia, com temperaturas chegando aos 33 graus.
O domingo será de sol com algumas nuvens na serra e no oeste catarinense, com máximas entre 25 e 28 graus. Na região norte deve chover no início e no final do dia, termômetros marcando até 29. Na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no sul do estado, o domingo terá nebulosidade variável, com pancadas de chuva, máximas entre 28 e 30 graus. E chegou a hora da nossa Agenda NR. Confira as opções para esse final de semana. A palhocense Eli Raio completa 85 anos de vida e o Museu de Arte de Santa Catarina presenteia o público com uma exposição especial. A mostra traz toda a trajetória da artista nos seus 53 anos de carreira. O grupo de mulheres palhaças As Marias da Graça, do Rio de Janeiro, se apresenta em algumas cidades catarinenses na programação do projeto Repertórios do Sesc. Elas vão circular em Criciúma, Tubarão e Florianópolis, com 3 espetáculos. A Prefeitura de São José preparou uma programação especial para comemorar as festas de final de ano. Neste sábado e domingo é a vez da apresentação do Alto de Natal, Folias de Zé. O espetáculo reúne música, dança e teatro para contar a história do Natal com elementos da cultura brasileira. Até sábado acontece na Vila Germânica, em Blumenau, a 3ª edição do Festival de Botecos. O evento conta com 16 bares e 14 cervejarias, além de restaurantes especializados em comida tradicional de boteco. Balneário Camboriú apresenta nesta sexta-feira a 2ª edição da festa temática Hollywoods. O evento promete trazer todo o glamour dos astros do cinema para animar a noite. A atração principal é o cantor Léo Rodrigues. Ver o mundo através dos olhos de um cão. Confiar no cachorro para andar nas ruas e sentir que ele é realmente o melhor amigo do homem. São histórias de deficientes visuais que viram suas vidas mudarem após contar com a parceria de um cão-guia que inspiraram uma jovem escritora a publicar um livro recheado de emoções. Seu Vanildo vem caminhando pela rua em direção ao trabalho na Câmara de Vereadores de Itajaí. A rotina é a mesma há 5 anos. Entretanto, um detalhe mudou nos últimos meses. Agora, ele vem acompanhado pela cadela havaiana. Ela foi treinada para ser um cão-guia e ajuda o seu Vanildo, que é deficiente visual, nas tarefas do dia a dia. Hoje já posso sentir várias coisas que ela tem me melhorado, né? Na travessia de rua, para andar nas ruas mais tranquilo, né? Por causa dos obstáculos, ela me ajuda a desviar. E no futuro eu posso estar incluindo novos roteiros para ela, né? E foi a partir de exemplos como o do seu Vanildo que surgiu o livro Amor de Guia. O texto traz histórias reais de deficientes que tiveram a vida transformada depois de receber os cães. A ideia surgiu da curiosidade, né, e entender um pouquinho por que hoje no Brasil nós temos tantos deficientes visuais e tão poucos cães-guias formados. Então essa curiosidade, né, me fez procurar entender por que isso acontece. Mas para que o livro seja realmente publicado, Natália aposta no financiamento coletivo. Esta é uma modalidade em que internautas podem fazer doações para ajudar os novos autores. Para alcançar a meta, ainda faltam R$ 3.900. E se o dinheiro não for arrecadado em 33 dias, o projeto não poderá seguir adiante. Então o cão, ele faz com que o cego não só que possa transitar com segurança, né, possa ter mais autonomia, mas também aumenta a autoestima dele, né, faz com que as pessoas possam olhá-los de maneira diferente. Então o cão, sim, ele é bonitinho, ele é fofinho, mas a gente aprende que não pode mexer no cão quando ele está trabalhando, não pode oferecer comida, porque ele não está no momento de lazer dele, né, ele tem a responsabilidade de guiar o cego em segurança. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.